fucker right in the pussy. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Dom Pedro Villanueva. Eu estava assistindo alguns trechos do vídeo do Ego Martins e tem dois pontos que me chamaram a atenção, porque, na verdade, além de ter sido duas dedadas na bunda da teologia, são dois dedos de heresia. Coisas das mais absurdas, coisas que demonstram a completa desqualificação do senhor Iago Martins para falar sobre determinados assuntos relacionados à Sagrada Escritura. Acho que por volta do minuto 24, 25, o senhor Iago Martins fala do versículo de João, capítulo 5, versículo 39, onde Cristo se direciona aos fariseus e diz: vós examinais as Escrituras, pensando nelas ter vida eterna, mas na verdade elas fazem testemunho de mim. O interessante é que ele começou a querer validar o texto, afirmando que a salvação se busca pelo texto bíblico. E Iago Martins, nenhum livro salva. Quem salva é Deus. Você faz uma confusão entre o meio pelo qual somos informados de certos acontecimentos que não dependem de um livro, mas sim são elementos da realidade, como você fala posteriormente, porque você confunde, e isso é muito engraçado, a textualidade daquilo que foi descrito e a própria realidade em si. A Sagrada Escritura existe como um testemunho de algo que aconteceu, ou seja, de um fato da realidade. E Cristo estava criticando justamente porque aqueles indivíduos se apegavam demasiado à Escritura e não estavam se apegando aos fatos que de fato estavam acontecendo a despeito do testemunho da Escritura. Ou seja, vejam como é que está a verbalização de João 5, versículo 39. Vós examinais as Escrituras. O que quer dizer vós examinais? Nós estamos aqui no indicativo. Ele está descrevendo, olha, vocês ficam aí examinando as Escrituras, pensando nelas ter vida eterna. Ele está até ironizando. E na verdade a vida eterna está aqui, olha, está na frente de você. Eu sou a concretização das promessas de Israel. Não aquilo que você quer procurar de uma forma muito detalhadazinha, muito bonitinha, etc. E quando Jesus Cristo diz, vocês não acreditam em Moisés, o que ele está falando? Ele estava dizendo que os fariseus só queriam crer naquilo que lhe convinham. Isso não é a reforma protestante? Isso não é o que você faz, Sr. Iago Martins? Isso não é o que grande parte dos protestantes fazem? Ou seja, que no fundo vocês não querem crer nas factualidades da história cristã, mas sim tão somente naquele texto desencontrado, isolado da realidade, retirado de qualquer tipo de contexto, e vocês criam uma conclusão a partir da subjetividade de vocês. E vejam que quando Cristo repreende os fariseus, repreende esse apego à textualidade sem analisar os acontecimentos, que é a tônica do protestantismo. Quando a Igreja Católica fala das Escrituras, em nenhum momento nós invalidamos a Escritura, até porque nós guardamos sim a Escritura, ao contrário do que você diz. Se não fosse a Igreja, a Escritura não existiria. E aí nós vamos passar para um outro trecho que você falou, que foi ridículo, que mostra o seu despreparo teológico, como também o seu despreparo histórico, já que você está afirmando claramente que um livro salva. A salvação vem do texto bíblico, quando na verdade a grande maioria dos cristãos não tinha nenhuma Bíblia dentro de casa. Ou como já dizia um filósofo espanhol, os analfabetos estão rodidos, estão fudidos, porque vão ter que esperar o advento da imprensa no século XV, vão ter que esperar a alfabetização em massa para se salvarem, porque eles têm que ler a Bíblia segundo sua lógica. E na verdade, nenhum cristão do século I, como nenhum cristão até a época de Lutero, acreditava que para se salvar era preciso ler a Bíblia, quando na verdade para se salvar era preciso seguir o que a igreja de fato ensinava. E nós temos que entender que a Bíblia é memória escrita da igreja, porque a Bíblia não foi criada do nada, ela não surgiu a partir do nada. E aí nós percebemos que o senhor Iago Martins tem um certo fetichismo, um certo totemismo com relação à Bíblia. Vamos ler aqui o trecho que eu anotei.
Eu já argumentei sobre isso extensamente no meu vídeo sobre sola escritura. E eu explico que a Igreja Católica não criou o texto bíblico, não criou o cano bíblico, não conferiu autoridade, como Bernardo está claramente dizendo. Ela não conferiu sacralidade ao texto, mas ela só recebeu uma coisa que foi produzida pelos apóstolos. Aqui nós tiramos duas conclusões, até mesmo espantosas. Né? Primeiro, porque o Iago Martins quer apagar a história da igreja. O ódio do Iago Martins pela Igreja Católica é tão profundo que ele está afirmando que a Bíblia surgiu assim do nada, foi por geração espontânea, né? Puf, né? Foi por osmose, pá, pá, surgiu do nada. A Bíblia não tem história, a Bíblia não reflete uma mentalidade, a Bíblia não registra fatos que estão na própria igreja. Como é que eu tenho Atos dos Apóstolos sem a igreja, idiota? Como é que eu tenho as cartas de Paulo sem a igreja? Como é que eu tenho a epístola de João? Como é que eu tenho a epístola de São Judas sem a igreja, já que ele está direcionando a uma igreja, idiota? Como é que eu posso falar dos evangelhos sem o ambiente da igreja que criou os evangelhos? E você fala como se os apóstolos não fossem igreja, como se os apóstolos não fossem chefes da igreja. Aí nós podemos concluir que você não sabe o que a igreja está na Sagrada Escritura. Leia 1 Coríntios 12, nem preciso nem te ensinar, porque você é um papagaio bíblico. Leia as menções que Cristo faz da igreja. Você simplesmente depreciou todo o ensinamento cristão, porque Cristo disse que assistiria aos apóstolos até o final dos tempos. E assistir aos apóstolos aqui também é assistir à igreja, uma vez que é a partir dos apóstolos, sob Cristo, porque os apóstolos dão continuidade à igreja de Cristo, ao corpo místico. Uau! Como é que alguém não sabe uma obviedade dessa? Como é que a igreja não pode conferir sacralidade a um texto que ela criou? Já que você disse que os textos da Sagrada Escritura, principalmente do Novo Testamento, foram escritos pelos apóstolos. Não, senhor! Na verdade, não foram. Mateus não era um apóstolo como os 12 apóstolos. Ele era o evangelista. Você tem Mateus, você tem Lucas e você tem Marcos, que eram discípulos dos apóstolos, que eram, de fato, igreja. E você comete erros crassos para um teólogo, para um pastor batista. É vergonhoso o que você falou. Ah, não, eles só receberam uma coisa que foi produzida pelos apóstolos. Como se os apóstolos não configurassem a própria igreja, a chefia da igreja. Na verdade, o legado de Cristo sobre a igreja, porque a igreja, corpo místico, de fato, foi transferida também a autoridade para os apóstolos dessa igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Uau! Olha só a outra pérola do sujeito. Ainda que não existisse igreja primitiva, ou não existisse igreja católica, presumindo que existia, ou igreja evangélica, se não existisse igreja, se todos os cristãos tivessem morrido no fim do século I, se não existissem seres humanos, e todos os seres humanos morressem, se existissem gatos e baratas, ainda assim existiria cano no Novo Testamento. Olha, meu filho, então você está dizendo o seguinte, que a Bíblia Sagrada existiria, no caso o Novo Testamento, independentemente de Lucas, de Mateus, de João e de Marcos. Ou melhor, existiria independentemente de Atos dos Apóstolos, existiria independentemente de Paulo de Tarso escrevendo cartas para várias igrejas, Tessalonicenses, Romanos, né, Colossenses, não? Quer dizer, é uma coisa assim caricatural. Chega a ser piada pronta falar isso. E detalhe, você desconsiderou o sentido da igreja dentro dos critérios bíblicos. A Bíblia existe porque existe uma inspiração divina sobre a Bíblia. E essa inspiração necessariamente está ligada ao Espírito Santo. E se está ligada ao Espírito Santo, está ligada necessariamente também à igreja, porque a igreja é corpo místico. Da feita que você está dizendo que a Bíblia surge sem o corpo místico, da feita que você está dizendo que a Sagrada Escritura surge sem a inspiração do Espírito Santo, que movimenta a igreja no âmbito da unidade da fé, no âmbito da unidade do credo, no âmbito da unidade das verdades que foram reveladas pela fé cristã, então pronto, você já negou a legitimidade da Bíblia, porque a Bíblia só é legítima se há um testemunho da igreja que considerou a Bíblia. Você está simplesmente desconsiderando o fato histórico. Como é que eu posso escrever a Bíblia sem os fatos históricos que geraram a Bíblia? Como é que eu posso decretar se realmente tais textos são verdadeiros ou falsos, se não há o testemunho desses textos?
É a mesma coisa que afirmar, por exemplo, que a Bíblia não passa de um livrinho de arqueologia que poderia ser encontrado no século XIX e a gente teria dúvida sobre a sua existência justamente porque não tem testemunho. Mas é justamente o contrário. O que você falou sobre o cânon bíblico mostra também que, das duas uma, senhor Iago Martins, ou você é muito mau caráter e muito desonesto, ou então você é muito burro. Porque durante 3 séculos de história, ou seja, durante os 3 primeiros séculos de história, havia inúmeros textos do Novo Testamento que circulavam nas igrejas cristãs e as pessoas não tinham nem certeza se eram legítimos ou se eram apócrifos. Quem decretou que tais textos eram legítimos e outros apócrifos foi a igreja, sim. Porque a igreja tinha uma tradição oral que afirmava qual escritura de fato estava ligada ao ensinamento oral. Quer dizer, você está dizendo, na verdade, que a Bíblia não teria utilidade dentro da igreja. E mais, a Bíblia não teria utilidade nem mesmo para a humanidade, porque, pelo jeito, eu acho que as únicas criaturas que se converteriam lendo a Bíblia, segundo a sua lógica, seriam os ratos e as baratas, né? Pelo jeito. Mas vamos ler a outra parte que é uma pérola da história cristã. Porque o cânon do Novo Testamento não foi inventado. Ah, não foi inventado? Quer dizer, não foi escrito por alguém, não foi redigido, não foi guardado, não foi ensinado. Né? Quer dizer, o evangelista lá que escreveu os relatos de Jesus Cristo, ele não escutou um evento, um acontecimento e não criou um texto em torno disso. Né? Enfim, não foi criado, não recebeu autoridade. Espera lá. A Bíblia fala várias vezes da autoridade da igreja. Igreja, coluna e fundamento da verdade, a casa do Deus vivo. Não? A igreja, na figura dos apóstolos, tem o poder de ligar e desligar. Eu te darei a chave do céu, e tudo que ligardes à terra, ligarás ao céu, e tudo que desligares da terra, desligarás do céu. E que os protestantes fazem uma pirueta verbal horrorosa para querer negar a autoridade de Pedro, apóstolo. E assim, e inúmeros referenciais relacionados à autoridade da igreja. Paulo de Tarso consultava os apóstolos quando havia alguma controvérsia relacionada à igreja, à eclésia. Então, se a eclésia, que é feita de pessoas de carne e osso, que testemunharam a revelação de Deus na presença de Cristo, como no caso dos apóstolos, e depois os evangelistas que descreveram isso, e quando nós percebemos que os evangelhos são uma narrativa não somente da vida de Cristo, como também do desenvolvimento da igreja nos seus primeiros anos de vida, então como é que você vai escrever um evangelho sem igreja? Como é que você vai escrever Atos dos Apóstolos sem igreja? Aí ele vai falar assim, não, mas aí mesmo que todos os cristãos morressem no século I. Olha, se todos os cristãos morressem no século I e a igreja não tivesse continuidade, você estaria chamando Cristo de mentiroso, porque Cristo disse que assistiria a sua igreja até o final dos tempos. Ao que parece, você não sabe o que é igreja. Porque, segundo a sua lógica, igreja é aquela associaçãozinha registrada em cartório, não? Com CNPJ, né? Tipo associação religiosa segundo o direito civil, enquanto na verdade você nega o aspecto espiritual da igreja. E você acaba se tornando um totemista, um idólatra do texto bíblico, um idólatra do livro. Olha aqui o livro, olha só, esse livro aqui vai me salvar. Isso aqui é totemismo puro, é fetichismo. Isso não é fé cristã. A Bíblia Sagrada é importante como um registro inspirado por Deus da memória escrita da igreja. E quando nós falamos memória escrita da igreja, nós estamos falando não somente dos evangelhos, nós estamos falando das cartas de Paulo, de João, de Pedro, enfim, como também até mesmo do Antigo Testamento, porque a configuração do Antigo Testamento está atrelado ao testemunho da igreja cristã. Ou seja, de como aqueles textos de fato, dentro do ensinamento cristão, explicam todo o processo da revelação que redunda em Jesus Cristo. Não é a interpretação judaica, como aconteceu dentro de Jâmia, em que se criou uma estrutura canônica totalmente distinta da Igreja Católica. É justamente o contrário. A Igreja, sim, teve autoridade, porque nós só temos os textos bíblicos por resguardo,
por testemunho e por autoridade da igreja. Isso são 3 séculos de debates, no mínimo, até chegar à consolidação oficial de um cânon bíblico. E isto sem contar, naturalmente, que esses textos registram fatos, registram realidades. Agora, se você acha que pode criar um evangelho sem igreja, ou pode criar um evangelho com todos os cristãos mortos, e sobrando somente para os ratos baratos, os ratos baratos vão comer a Bíblia. Só isso que vai acontecer. Então vejam, vamos lá. O que eu acho interessante, só para finalizar, é que para ele o dado da realidade não é aquilo que aconteceu, é um texto. Ou seja, quando eu me deparo com um texto histórico, obviamente que eu tenho que presumir que existiram os fatos que ocorreram naquele texto histórico. Ou então, simplesmente, eles são obras de literatura, ou são falsificações. Vamos analisar, por exemplo, os textos apócrifos. Os textos apócrifos também registram histórias. É um dado da realidade. Mas quem é que confirma que aquilo ali é realidade? Quem é que confirma o testemunho? Senhor Iago Martins, já que você diz que o cânon bíblico já estava preparado antes de ser definido como cânon bíblico, então me diga, como é que você definiria o texto apócrifo de um texto real? Ah, porque está ali na Bíblia. Não, isso é mentira sua. É mentira, por uma razão muito simples. Mesmo os primeiros cristãos tiveram problemas para definir certos textos, porque surgiram outros e outros textos que eram alardeados como dos apóstolos, como por exemplo Apocalipse de Pedro, tem Evangelho de São Tomé, tem até textos de Maria Madalena. Eu pergunto, quem é que pode afirmar se são verdadeiros ou falsos aquilo? Foi a igreja que afirmou. E se a igreja afirmou, é porque ela tinha autoridade para isso, porque foi dada a ela essa autoridade. Porque ela já era representada pelos apóstolos. E você cria uma situação curiosa e pitoresca de dissociar os apóstolos da igreja fundada por Cristo, por intermédio deles. Porque foi dado esse legado aos apóstolos. E os apóstolos, quando relataram os acontecimentos, quando testemunharam os acontecimentos em Atos dos Apóstolos, já eram igreja. Eu nem preciso explicar isso, certo? Esse é o óbvio do óbvio. O óbvio do óbvio que você não sabe explicar. E nós podemos concluir 2 coisas. Você, pastor batista, ou você é muito despreparado, ou você é muito sacana. Você é muito filho da puta. Porque o que você está querendo fazer é apagar a história da igreja. Ah, não, a igreja é um acidente de percurso, não um dos elementos essenciais da própria revelação cristã. O que você falou é absurdo. Eu digo, faça o seguinte, deixe de ser cristão e vire macumbeiro do livro, porque você está num caráter fetichista, nada mais do que isso. Então, meus amigos, é isso e até a próxima. Took a look in the mirror, said what's up, what's up, yeah.